Contratos com cláusula resolutiva, para a Receita Federal, é considerado fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital. Por mais que tenha uma cláusula de rescisão e ela possa vir a ser operada, e ela até opere, ok? Quando você faz um contrato de compra e venda com uma cláusula resolutiva, o que significa que, se não cumprir determinada condição, ou se não fizer o pagamento, ou se o imóvel, ou se a operação se tornar impossível, vai rescindir. Para a Receita, esse contrato, só por ter sido feita a transação, já é fato gerador. Se a cláusula resolutiva se operar a ponto de dissolver o negócio, mesmo assim o fato gerador venda aconteceu. Então o imposto tem que ser recolhido. Então é preciso tomar bastante cuidado com essas implicações, e aqui entra sim a figura do advogado, não só do contador, mas entra sim a figura do advogado para dimensionar essas consequências aí dessa cláusula resolutiva, para que o cliente tenha certeza que isso não está afastando a hipótese de ter que pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital, mesmo não concluindo a venda ao final, né? E se esse for um caso de rescisão, então é preciso apurar os prejuízos que esse vendedor teve, também levando em consideração a necessidade de se pagar o ganho de capital, porque foi fato gerador já confirmado simplesmente o contrato de compra e venda. Não importa se ele tinha cláusula resolutiva, não importa se o negócio não aconteceu. Então, as partes têm que entender exatamente como vão fazer essa declaração de imposto de renda, e se já fizeram, como vão retificar ou como vão corrigir, porque o fato do negócio não ter se concluído ao final não afasta a obrigação de recolher o imposto de renda sobre o ganho de capital. E quem vai ser cobrado disso é o vendedor. Então, às vezes, ele está fazendo aqui a rescisão, está fazendo acordos sobre as arras ou coisa do tipo, ou devolvendo simplesmente o dinheiro sem ônus para as partes, mas lá no futuro ele pode ser chamado a responder por cair na malha fina, por ter feito a transação de venda e não ter recolhido o imposto de renda sobre o ganho de capital. É preciso ter muito cuidado nesse momento de rescindir. É muito importante aqui a participação de um advogado, ok? Da mesma forma, o imposto que foi pago não vai ser restituído, caso o negócio não tenha sido concluído. Exatamente por isso. A Receita Federal considera que, mesmo com cláusula resolutiva, o contrato operou, a venda foi feita e, por isso, o fato gerador se confirmou. Agora, diferentemente, é o entendimento quando a cláusula, quando o contrato ou quando o ato jurídico de venda é sob uma condição suspensiva. Não vamos confundir condição resolutória, né, ou cláusula resolutiva, que é aquela que põe fim ao contrato, né, que já aconteceu, põe fim à venda que já aconteceu, e uma condição suspensiva que faz com que o negócio não aconteça. É diferente. E quando o negócio está condicionado à aprovação de um financiamento, aqui a gente tem uma condição suspensiva. Se o financiamento não for aprovado, então não houve o fato gerador do ganho do imposto de renda sobre o ganho de capital só por ter havido uma promessa de compra e venda. Ok? Agora, essa condição suspensiva deve constar como tal no contrato de compra e venda para que ela seja operada, ok? Caso contrário, vai considerar a venda como consumada, mesmo que ela não tenha chegado até o final. Nas operações de venda de ágio, né, que é mais comum dizer, venda que não vai se transferir um financiamento, é quando uma pessoa tem um imóvel financiado e vai vender esse imóvel a um terceiro sem a anuência do banco, sem a transferência do financiamento para esse terceiro e sem a quitação desse financiamento. Ou seja, esse terceiro vai continuar aquele contrato de financiamento, pagando as parcelas em nome do vendedor, em nome daquele que realmente realizou o financiamento para a compra daquele imóvel, ok? Isso é o que a gente chama, mais comumente no Brasil,
como venda de ágio de financiamento, né? Ou é uma operação de um contrato de gaveta, que o banco, que é o credor, que tinha que anuir essa transação, não o fez, nem sabe que ela aconteceu. Mas enquanto as parcelas estão sendo pagas, o banco vai aceitando a situação, não importa quem está pagando, ok? Esse é um contrato de gaveta, é o que a gente conhece como venda de ágio, e nesses casos, a apuração do ganho de capital deve acontecer considerando o momento da venda, o momento do contrato, assim como nos outros casos. Não é porque fez um contrato de gaveta, não é porque não fez a transferência definitiva por escritura, ou não é porque o banco que tinha que dar anuência não deu, né, que o ganho de capital foi afastado e que o imposto de renda sobre o ganho de capital não vai ser operado. Pelo contrário, vai ser sim e vai considerar a data do contrato de gaveta, a data daquele contrato que transmite aqueles direitos e obrigações para o terceiro, mesmo sem escritura, mesmo sem a anuência do banco. É preciso importar aqui com a proporção de cada cônjuge, ok? Nos bens incomuns entre cônjuges, né, aqueles que são adquiridos na constância do casamento, ou dependendo do regime de casamento, enfim, é dos dois, o ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo, não é a parte de cada um. Quando você tem dois proprietários, então você considera para isenção a parte de cada um. Você considera na declaração de imposto de renda a parte de cada um, porque eles já declararam desde o início que, olha, comprei um imóvel de 500 mil, onde eu paguei 250 e o fulano de tal, meu amigo, pagou os outros 250. De forma que a minha parte nesse imóvel de 500 não é 500, é 250. Depois, quando vender esse imóvel, todas as minhas consequências serão sobre 50% desse imóvel, porque o que eu tenho ali não é 100%, é 50%. Eu sou um coproprietário, ok? Quando a relação é de casamento, então os dois são donos do todo. Não é um cônjuge dono de 50% e outro cônjuge dono de outros 50%. O imóvel é dos dois. Então, a apuração do ganho de capital é considerado o valor de venda do total do imóvel, o ganho de capital sobre o total do imóvel, e os dois podem, se os dois fazem declarações separadas, então cada um pode fazer a sua declaração e recolher a sua parte no imposto. Ou se um só faz a declaração, ele então declarou a compra do bem, a venda do bem e pagou o imposto de renda sobre o ganho de capital sobre todo o bem. Diferentemente, quando há um pacto nupcial, alguma coisa que determina o percentual de cada cônjuge, é assim que vai funcionar também para efeito de isenção de imposto de renda ou de apuração do imposto, ok? Mas é diferente do coproprietário, porque aqui eles têm uma parte do todo e não um percentual definido. Presume-se 50%, por exemplo, na comunhão parcial de bens. Mas os dois têm 100% até que se divida o bem, até que se partilhe o bem, né? Quais são as despesas que integram o custo de aquisição? Ou seja, que despesas eu posso lançar junto com as benfeitorias, aprimoramentos e melhorias para reduzir a base de cálculo do ganho de capital e, por consequência, reduzir o imposto, né? Muito bem. Gastos com construção, ampliação e reforma. A gente já viu que pode, né? Que chama atenção mais uma vez. Eu não estou usando o dinheiro para construir, para reformar. Eu estou informando a Receita que eu gastei como melhorias, construção e reformas. Então, não vai diminuir o imposto, vai diminuir a base de cálculo, ok? Não vai aumentar o valor do imóvel, vai diminuir o ganho de capital. Então, gastos que eu tenha feito no imóvel, inclusive com pequenas obras, pinturas, reparos, despesas com demolição de prédio no terreno. Quando eu compro o terreno,
e quando eu vendo o terreno com a condição de que eu vou demolir, essa foi uma despesa para a venda. Então, eu posso colocá-la para reduzir o ganho de capital e, com isso, reduzir o imposto. Despesas com corretagem. Quando eu, vendedor, pago a comissão de corretagem para o corretor encontrar o comprador e fazer a venda, essa foi uma despesa que eu tive com a venda. Então, despesas que eu tive com o imóvel e despesas que eu tive com a venda, eu posso informar a Receita para abater sobre o ganho de capital e, por consequência, reduzir o valor absoluto que eu pagaria de imposto. Gastos também com realização de obras públicas, como meio-fio, calçamento, o cuidado que você tem com o beco ao lado do imóvel. Tudo isso serviu para que o imóvel valorizasse. Então, você gastou para ganhar mais no imóvel. Esse gasto que você teve para ganhar mais no imóvel, você pode declarar como abatimento no ganho de capital, que vai reduzir o seu imposto.